boa noite. É mais provável que você esteja ouvindo isso à noite. Mas se não for, boa tarde ou bom dia. Antes de mais nada, eu gostaria de desejar a cada um de vocês um feliz ano novo, porque ainda estamos nos primeiros dias do ano e acho que ainda é bastante válido desejar isso para as pessoas que a gente gosta. E como vocês sabem, eu tenho o maior carinho por vocês. Mesmo por você, que é um dos meus inscritos que apenas ouve, que comenta muito pouco ou até que nunca comentou, nunca se interessou, que apenas aproveita os vídeos ou alguns vídeos. Eu tenho o maior carinho por você também, porque você me ajuda, de alguma maneira, a continuar com esse projeto, que apesar de ser muito pessoal, muito importante para mim, só tem sentido porque existe um público, existem pessoas que o aproveitam, né? Então eu quero desejar para você também e para todos um excelente ano novo, que nesse ano vocês consigam coisas muito boas, que vocês realizem sonhos, que vocês tenham muita saúde, muito amor, muito sucesso em tudo. O vídeo de hoje foi feito a partir da sugestão de uma inscrita. Eu vou deixar o nome dela na descrição do vídeo, que me pediu carinhosamente para fazer um relaxe comigo, digamos, especial de ano novo, que trouxesse algumas reflexões, alguns pensamentos para o ano novo. E eu achei muito apropriada a ideia, por isso, desde aquele momento eu comecei a imaginar o que eu poderia dizer de útil, talvez, a vocês num encontro como esse aqui, que é um pouco mais pessoal do que os contos. O que eu teria a dizer numa reflexão para o ano novo. E como eu sempre faço com as coisas, eu fico muito tempo pensando nelas, quase exaustivamente, até chegar num ponto em que eu faça, ou que eu diga, ou que eu realize. E depois de muito pensar, eu cheguei à conclusão de que o que pode ser mais útil é exatamente aquilo que já foi usado, aquilo que eu já experimentei, coisas que eu já pensei muito antes desse momento para esse vídeo. Então eu reuni alguns pensamentos para compartilhar com vocês e eu espero que seja útil para a gente pensar junto sobre coisas importantes da vida, aproveitando a ocasião do ano novo, que acaba sendo uma desculpa pra gente conversar e pensar nessas coisas, ok? Mas esse vídeo se chama Relaxe Comigo, por isso a gente tem que ir fazendo isso, conversando de uma maneira que vocês possam ir relaxando, ok? Inclusive eu tenho recebido alguns pedidos. Já não é de hoje, mas por coincidência, recentemente eu recebi mais pedidos de que essa série ficasse um pouco mais presente no canal, né? Que eu não demorasse tanto para fazer os vídeos. E realmente eu devo admitir que eu tenho me dedicado pouco aos relaxes, especialmente porque eu recebi muitos e muitos pedidos para contos, né? Para leitura de histórias e contos, além de muitos que eu tinha planejado, juntando com diversos momentos no ano passado que eu estive muito ocupado, bastante sem tempo. Acabou que os relaxes ficaram um pouco esquecidos. Mas uma das minhas resoluções de ano novo é tentar fazer esses vídeos de relaxe com maior frequência. Eu não posso dizer qual vai ser essa frequência, mas eu vou tentar que não fique tão espaçado, porque do jeito que tá praticamente um por semestre. E é muito pouco. Vou tentar aumentar isso, porque eu sei que tem alguns de vocês que gostam particularmente desse conteúdo. E eu queria fazer também para vocês um conteúdo bacana que vocês esperam. Mas como eu estava dizendo, é um vídeo para relaxamento antes de tudo, então nós precisamos de um clima, ok? Boa parte do clima já está feito, né? Vocês têm aí uma música de fundo, como sempre, e vocês têm a voz, que eu imagino esteja tranquilo o suficiente para vocês.
e que vai ajudá-los a ir alcançando esse relaxamento enquanto vocês ouvem o que eu tenho a dizer, certo? Mas o ideal, vocês já sabem, é que vocês estejam ouvindo isso de uma maneira mais atenta, mesmo que não seja para dormir, que vocês possam estar ouvindo isso sentados, num ambiente calmo, confortáveis, sem pressa, para que esse tipo de contato tenha algum efeito, certo? Seria o ideal, né? Eu sei que nem sempre é possível, mas vamos tentar. Se você estiver na cama, melhor, mesmo que não seja para dormir, o relaxamento é mais intenso, né? Quando nós estamos deitados, o relaxamento muscular mesmo é mais intenso. Como é que está o ambiente ao seu entorno? Será que você não pode ajustar alguma coisa agora para que ele fique mais tranquilo? Se for possível, tente fazer isso. Se você puder se deitar, se você puder fechar a cortina caso tenha alguma luz, ir para um cômodo menos barulhento, pedir para ficar só por alguns minutos e etc. As situações são muito diversas, eu não consigo nem imaginar tanto de situações que possam existir para vocês. Mas se você puder fazer algo pelo seu ambiente, a hora é agora, ok? Muito bem. Então, do jeito que você estiver, numa cadeira, num sofá, na cama, etc. Se você puder dedicar maior atenção a esses minutos, comece lembrando da sua respiração, tente se acalmar. Lembre que a respiração é um dos nossos grandes mecanismos de controle do corpo. Quando nós temos uma maior consciência da respiração, nós temos um maior controle, o que nos leva a uma calma maior, porque a respiração controla tudo. E muitas vezes é uma questão simples apenas de a gente se lembrar de que nós respiramos e prestar atenção nesse mecanismo por algum tempo. Isso já faz naturalmente com que a gente respire mais lentamente. E se for possível, tente baixar a sua respiração para a barriga, né? Ou para o diafragma, tirando a respiração alta aqui de cima do peito, ok? Já falamos sobre isso sempre, mas é sempre bom lembrar porque é uma coisa tão importante. Ok? Se você conseguir estar na cadeira ou no sofá ou na cama, num ambiente um pouco mais tranquilo, cuidando da sua respiração, maravilha. Juntando tudo isso com esse áudio, você vai ter condições de aproveitar esses momentos para um relaxamento mais intenso e quem sabe até pegar no sono daqui a pouco, se for o seu objetivo. Pois bem, as coisas que eu vou dizer aqui para vocês, essas reflexões, não tem absolutamente nada de novo. Vocês vão ver que é apenas uma coleção de pensamentos e talvez a única coisa inédita seja a ordem com que eu vou apresentar ou algo assim, ok? Mas como várias coisas na vida, o segredo de tantas coisas não está na novidade, está normalmente em a gente refletir ou observar com outro olhar aquelas antigas coisas, aquelas mesmas lições que a gente sempre ouviu. Muito bem. Ano novo. Ano novo, vida nova, não é isso que dizem? Pois é. Desde que me foi sugerido esse tema, eu pensei muito, como eu já disse. E uma das primeiras coisas que me ocorreu é que eu particularmente sempre acho um pouco difícil começar um ano novo. Eu tenho um sentimento um pouco pesado. Apesar de ser uma época de renovação, né, que o mundo insiste em nos dizer que
ano novo, vida nova, eu sinto um certo peso e fiquei pensando por que eu sinto isso. E acho que em grande parte é porque eu sinto o peso dos compromissos e desse acordo ao mesmo tempo social e pessoal, de renovação e tentar fazer tudo melhor e ser alguém melhor. Então eu fiquei refletindo sobre esse sentimento e depois de um tempo me veio uma sensação de que tudo isso não passava de uma grande ilusão. Ilusão. Por quê? Porque pensa bem, o que é o Ano Novo se não uma demarcação temporal que as pessoas foram criando ao longo do tempo até se institucionalizar? Mas só o fato de não haver um único ano ou uma única maneira de contar o tempo que seja universal já prova pra gente que é uma coisa cultural, uma coisa arbitrária. Porque nós temos o nosso Ano Novo aqui na nossa cultura, assim como existe até hoje o Ano Novo chinês, o Ano Novo judaico e vários outros que a gente nem imagina, e outros também do passado. E esse que nós vivemos e nós celebramos é apenas mais um. Então isso que nós chamamos hoje de janeiro, de repente poderia corresponder numa outra contagem ao meio de ano, ao fim de ano, ou poderia não corresponder a nada exatamente identificável, porque o tempo ele existe por si mesmo. Aliás, é uma questão filosófica, né? Existe de fato o tempo sem a nossa consciência sobre o tempo? Se não existisse a consciência humana, existiria o conceito de tempo? É tudo muito complexo. Mas sem querer entrar nas filosofias, eu queria realçar para vocês esse pensamento de que toda demarcação que a gente faz é ilusória, assim como a demarcação que nós fazemos de tudo na vida. Você já parou para pensar o quanto é ilusória a fronteira entre países, por exemplo? Tão ilusória que elas mudam de lugar, inclusive. Tudo que o homem cria em termos de regras e de padrões e demarcações acaba sendo uma ilusão. São artifícios que nós usamos para organizar a vida, organizar o pensamento. Mas a gente pode dizer que existe de fato uma demarcação do tempo, ou uma demarcação de fronteiras. A gente pode dizer de fato que existem leis que sejam naturais. A gente pode dizer que existem regras de comportamento universais para qualquer cultura, em qualquer tempo. E assim a gente vai pensando e a gente vai vendo que o homem cria demarcações e regras para organizar a vida. Isso é necessário, mas a gente esquece que é uma ilusão. E a gente muitas vezes demarca a nossa vida também em função dessas ilusões. E a gente adora planejar a vida sobre o ano, fazer planos em função do tempo. A gente não só precisa fazer isso, mas nós também gostamos de fazer isso, não é verdade? E acho que um dos momentos mais cruciais nesse sentido é exatamente esse que nós estamos vivendo agora. Um momento cheio de esperanças e promessas e decisões de melhorias. Mas se essa demarcação de tempo é ilusória, também não é ilusão nós planejarmos tanta coisa da vida sobre uma ilusão. O que eu quero dizer, não é de fato uma grande ilusão que a gente deixe tantas coisas para serem iniciadas no ano novo, ou a partir de tal época, ou na segunda-feira, etc, etc. Porque a gente precisa desses marcos temporais tão aleatórios e tão ilusórios para decidir coisas, para planejar coisas que são realmente tão importantes para nós. Acho que essa é uma questão muito importante. Nós fazemos isso porque nós precisamos sempre melhorar e nós temos esse desejo intrínseco de melhorar, de nos melhorarmos, de sermos pessoas melhores, seres melhores, etc. Então, para isso nós fazemos planos e esses planos sempre entram em conflito com uma espécie de preguiça que nós também temos em executar essas coisas, né? Por que a gente deixa para começar alguma coisa
na semana que vem, ou no mês que vem, ou no ano que vem. Porque se a gente parar pra pensar, normalmente a gente tem uma resistência a fazer as coisas que são mais difíceis, né? Porque se fosse simples a gente já tinha feito. Mas como é algo mais complicado, que vai mexer muito na nossa vida, a gente deixa pra depois. Então o marco temporal ajuda a gente a ficar com a consciência mais tranquila. Afinal tá marcado. Naquela época eu vou fazer, então agora eu posso ficar em paz. Mas percebem como isso é a ilusão sobre a ilusão? Porque o tempo e a época para começar alguma coisa não existe de verdade. O que existe é uma necessidade nossa. Essa sim existe e precisa ser suprida. Então, se eu estou precisando fazer algo pela minha saúde, por exemplo, se eu preciso perder peso, ou começar a me exercitar, ou parar de beber, parar de fumar, ou ser uma pessoa mais calma, ou fazer terapia, qualquer coisa dessas. Essas coisas são urgentes, mesmo que a gente não esteja tão mal. Tem a ver com a nossa saúde, mas a gente se apega na ilusão do tempo. Quantas pessoas não estão agora, passados os festejos, tentando voltar para uma dieta, tentando ter uma vida mais saudável. E a gente sabe que muitas dessas pessoas, daqui a pouquinho, vão abandonar essa dieta, a academia, as caminhadas, a terapia, vão voltar a fumar, etc. Como acontece com a maioria de nós sempre. E eu acho que grande parte dos nossos fracassos em relação a essas coisas acontecem também porque nós, ao tratarmos com essas ilusões, nós tiramos das nossas necessidades muito da importância que elas têm. Quando eu jogo para o futuro o início de uma coisa importante, como se o futuro garantisse alguma coisa, eu estou dizendo para mim mesmo que a minha necessidade não é tão importante, afinal ela pode esperar até o futuro. E assim nós enfraquecemos a nossa relação com isso. E assim a coisa tende a não dar certo. Ao mesmo tempo, também posso dizer por experiência própria que um outro motivo desses fracassos é que nós fazemos as coisas sem grandes reflexões. Nós não somos educados, em geral, a pensar profundamente sobre as coisas. Muitas das nossas decisões sobre os nossos problemas nós fazemos levando em conta muito menos a nossa verdade, a nossa interioridade, do que opiniões alheias e opiniões prontas que o mundo nos entrega. Tantas coisas a gente decide fazer por outras pessoas, ou porque a sociedade nos cobra, e a gente acha que somos nós mesmos. E eu já senti comigo, que várias das coisas que fracassaram comigo também fracassaram porque eu não fiz pelos meus motivos, pelas minhas razões. Então eu penso que as mudanças reais na nossa vida são realmente muito difíceis. E a dificuldade delas começa pela exigência de uma reflexão muito grande. E depois da reflexão e da decisão, essas mudanças exigem uma ação real, um esforço muito grande. Podem pensar em tudo que vocês já fizeram na vida e que conquistaram e que foi realmente importante. Foram coisas que realmente foram muito complexas, ainda que tenham sido de alguma maneira prazerosas, foram coisas difíceis de serem alcançadas, coisas que demoraram, que exigiram muito de você. E a gente sabe que as coisas reais, as mudanças reais, exigem isso de nós. Então a gente faz o quê? A gente joga para o futuro, a gente não pensa muito sobre as coisas. A gente decide levando em conta parâmetros que nem são nossos muitas vezes. E assim vai, a gente vai enfraquecendo tudo e não vai conseguindo. Por isso é muito comum a gente ver pessoas que dizem que querem fazer certas coisas, mas não saem da ideia. Passa muito tempo e elas continuam patinando naquela ideia, naquele ideal, e não fazem nada de concreto por aquilo. Isso também já aconteceu com cada um de nós, não é?
E a gente sabe bem por quê. Porque é difícil, muito difícil. Cada um de nós tem algum problema nesse momento, alguma coisa pendente, alguma coisa que precisa começar a ser resolvida, ou que pode já estar no processo de ser resolvida, mas que exige ainda muito esforço. E muito provavelmente a maioria de nós lidou com essa coisa, com esse problema de uma maneira enfraquecida por bastante tempo, ou ainda está lidando até que seja feita uma mudança nesse paradigma. Pensei muito sobre essas coisas, na verdade já pensei muito sobre isso tudo ao longo da vida. E uma coisa que eu acho que eu aprendi com os anos, não que eu tenha tantos anos assim, mas enfim, não vem ao caso. Uma coisa importante que eu acho que eu aprendi é que as mudanças reais dependem de desejos reais. E o que isso significa? Que a gente precisa sempre encontrar a motivação certa para que as coisas aconteçam. E quanto mais profunda uma mudança, mais profundo e real tem que ser o desejo, a motivação que vai impulsionar tudo isso. Então vejam as coisas que vocês já conseguiram na vida, muito provavelmente várias delas tiveram a ver com uma motivação correta, um desejo muito profundo. Claro que muitas das coisas que nós conseguimos também são fruto de obrigação. Quando nós somos crianças e jovens, por exemplo, para certas coisas nós não temos muita opção. Nós precisamos ir para a escola e assim por diante. Por exemplo, isso nos traz frutos bons. E normalmente a gente não gosta, porque a gente está sendo obrigado. Afinal de contas, tudo na vida a gente faz, seja ou por obrigação ou por realização pessoal. Acho que vocês devem concordar. Normalmente as coisas cotidianas, como trabalho, estudo, estão mais na categoria de obrigação, enquanto outras atividades e melhorias pessoais, lazer, etc., estão na categoria de realização. Mas de maneira geral, para tudo, tirando as coisas que nós precisamos fazer por alguma obrigação que cada realidade nos impõe nesse momento, tirando essas coisas, tudo a gente precisa achar a motivação correta. Ou seja, por que você quer parar de fumar? Talvez você não ligue a mínima para a questão da saúde, de verdade. As pessoas falam, os médicos aparecem na TV falando isso e aquilo, mas você já fuma há tanto tempo e você realmente está com a saúde melhor que muita gente que você conhece, que não fuma, na verdade. Ou você pode ter aquela tossinha chata, mas você não está ligando muito para isso. Mas você sabe que seria melhor parar e você gostaria. Mas gostaria mesmo? Se gostaria, por que de fato? É um enigma, na verdade. Cada um de nós precisa decifrar, pensar muito, quebrar a cabeça e achar os seus motivos, achar aquilo que te dá energia e força para enfrentar coisas difíceis. Você quer emagrecer por quê? Todo mundo vai responder sempre o óbvio, pela saúde, ou pelo amor próprio, pela autoaceitação, mas essas coisas são muito genéricas. Você precisa achar exatamente o que te motiva a emagrecer, por exemplo. O que profundamente e especificamente faz com que você queira perder tantos quilos, se olhar no espelho e ver uma pessoa diferente, e assim por diante. E achar esse motivo lá no fundo, o motivo real, não é uma coisa simples. Tá muito além do senso comum, tá muito além das campanhas e dos médicos falando pra gente que nós precisamos não fumar, não beber, não ter sobrepeso, caminhar tantos minutos por dia, etc, etc. Na verdade é uma lista de obrigações que nos passam, que a sociedade nos passa e que no fim das contas não diz muito pra gente. A gente precisa achar de verdade o que nos motiva, porque o que nos motiva vai levar a mudanças reais. E do assunto mudanças nós chegamos de volta ao assunto ano novo, porque anos novos, inícios de ano, são as épocas que nós programamos para iniciar as grandes mudanças, mesmo que inconscientemente. Claro que nós podemos usar o começo do ano para isso, sem dúvida,
Mas a gente precisa de mais do que isso. Mais do que um marco que é tão frágil, tão aleatório, tão arbitrário. Nós precisamos de motivação. E motivação não é algo que a gente consiga ouvindo conselhos comuns, ouvindo programas de TV e etc. As motivações são coisas que nós conseguimos meditando, refletindo e sendo muito honestos com nós mesmos. Porque nem sempre o nosso grande motivo é muito nobre. Pensem bem. Você quer emagrecer exatamente pela saúde? Talvez tenha um motivo muito mais forte ali por trás, que não seja tão nobre assim, que você poderia até chamar de frívolo, mas que na verdade ele é o que te pega. E como todo o resto, funciona da mesma maneira. Talvez você não queira parar de beber porque faz mal pro seu fígado, porque está afetando de alguma maneira a sua saúde. Talvez a sua motivação para parar de beber esteja numa coisa muito mais simples e muito mais frívola ou leviana do que você imagina. Pensem sobre isso. Sejam honestos com vocês mesmos. Se a sua motivação for frívola, num julgamento que você pode fazer de você mesmo, qual é o problema? Uma motivação frívola, mas real, que resolva um grande problema seu, é tão válida quanto qualquer outra motivação. Contanto que você, claro, não esteja pretendendo fazer mal a ninguém. A frivolidade por si mesma também é uma ilusão, porque nem tudo que a gente chama de importante e nobre é tão nobre assim, e vice-versa, não é mesmo? Portanto, eu acho que nesse começo de ano nós temos que nos esforçar em função das nossas mudanças pretendidas. Nós temos que nos esforçar num caminho que tenha muito mais realização do que obrigação. Na medida do possível, a gente tem que fazer tudo por realização, de algum jeito. Porque se a gente fizer por obrigação, a tendência é ou a gente desistir, ou a gente ficar muito infeliz fazendo isso, seja lá o que for. Quanto mais realização a gente colocar nas coisas, mais vai dar certo. E essa realização pessoal, ela tem que ser motivada por razões muito reais, muito profundas, muito honestas, como eu já falei. Pelo menos isso é o que eu entendi ao longo do tempo e que funciona muito bem comigo. Não que eu seja um grande realizador na vida, pelo contrário, mas as coisas que eu já fiz e já consegui, que estou conseguindo, elas foram feitas a partir de muita honestidade, de muita paixão por alguma coisa, a insistência em certas coisas motivada por um amor muito grande por algo, por uma paixão muito grande por outro algo. E assim eu fui superando algumas coisas e tenho tantas para superar ainda. Mas isso ao menos me fez perceber que a honestidade em relação às motivações na vida é algo muito importante. Muito bem. Eu acho que toda essa divagação, na verdade, foi para falar algo muito simples, que foi gerado aí pelo contexto de começo de ano, mas que, enfim, nem tem tão diretamente a ver assim só com o ano novo, tem a ver com a vida como um todo, não é? Afinal, mudanças são coisas que baseiam a nossa vida. Mudanças para melhor é o que a gente quer sempre, e por isso essa reflexão. Pensando nessa mistura de temas e tendo como motivo principal o ano novo, eu vou ler para vocês agora um poema do famosíssimo Carlos Drummond de Andrade, mais conhecido como Drummond, e quero então que vocês aproveitem essa leitura, que vocês vão ver, ela vai se conectar um pouquinho com tudo que eu falei, de leve, mas queria que vocês aproveitassem essa leitura para continuar esse processo de relaxamento e intensificar e aproveitar melhor, ok? Então, se você puder fechar os olhos e aproveitar a mensagem desse poema, vá respirando lentamente, vá tentando não pensar em mais nada além desse texto que eu vou ler. Aproveite a música de fundo,
e vá mudando aí a frequência do seu corpo para que tudo fique mais tranquilo, certo? Então vamos lá. Receita de Ano Novo. Para você ganhar belíssimo Ano Novo, cor do arco-íris ou da cor da sua paz, Ano Novo sem comparação com todo o tempo já vivido, mal vivido talvez, ou sem sentido. Para você ganhar um ano não apenas pintado de novo, remendado às carreiras, mas novo nas sementinhas do vir a ser, novo até no coração das coisas menos percebidas, a começar pelo seu interior, novo, espontâneo, que de tão perfeito nem se nota, mas com ele se come, se passeia, se ama, se compreende, se trabalha. Você não precisa beber champanhe ou qualquer outra birita. Não precisa expedir nem receber mensagens. Planta recebe mensagens, passa telegramas. Não precisa fazer lista de boas intenções para arquivá-las na gaveta. Não precisa chorar arrependido pelas besteiras consumidas, nem parvamente acreditar que, por decreto de esperança, a partir de janeiro as coisas mudem e seja tudo claridade, recompensa, justiça entre os homens e as nações, liberdade com cheiro e gosto de pão matinal, direitos respeitados, começando pelo direito ao gosto de viver. Para ganhar um ano novo que mereça este nome, você, meu caro, tem de merecê-lo, tem de fazê-lo novo. Eu sei que não é fácil, mas tente, experimente, consciente. É dentro de você que o ano novo cochila e espera desde sempre. Pois bem, é dentro de você que o ano novo cochila e espera desde sempre. E o ano novo aqui representando tudo o que pode haver de novo, ou seja, as mudanças. A gente poderia reler essa frase dizendo: é dentro de você que as mudanças cochilam e esperam desde sempre. Se o símbolo do ano novo significa algo, significa mudança. Mudanças boas, realizações positivas. E acho que os dizeres desse poema disseram de uma maneira bela muito melhor o que eu tentei dizer aqui, que as mudanças de verdade estão dentro de nós, cochilando, e a gente sempre tenta acordá-las, e normalmente elas voltam a cochilar. Para acordá-las de verdade, nós precisamos das motivações reais e importantes. É dentro de nós que as mudanças cochilam e esperam desde sempre. Com esse belíssimo pensamento, eu vou deixando vocês por hoje, para que relaxem mais um pouco ou para que simplesmente reflitam sobre tudo isso. Para quem quiser aproveitar esse relaxamento e pegar no sono, eu vou deixar a música de fundo mais alguns minutos para vocês aproveitarem e irem relaxando mais, pausando mais a respiração e limpando mais a mente. Então não se esqueçam de procurar sempre profundamente em vocês mesmos os motivos e as razões reais que vão acordar as mudanças tão importantes nas vidas de cada um. Uma vez mais, feliz ano novo a vocês. Que seja um ano de muitas mudanças, de verdade. Até o próximo vídeo.